Bom, para nós finalizarmos esse módulo de negociação e resolução de conflitos, vamos somente relembrar algumas coisas que já foram ditas, que além de adotar uma técnica que seja eficaz, que seja eficiente, o líder ou o gestor precisa também buscar alternativas para a resolução, se concentrar em questões e não em personalidades, e tampouco em pessoas, tá? Ou ainda afinidades, tá? Se concentrar em fatos atuais e não em fatos que aconteceram no passado, tá? E ainda escolher o melhor método para a solução, certo? O gestor, ele deve sempre ouvir os dois lados. Então, notem que, assim, o líder, para fazer justiça no momento que for mediar o conflito, ele precisa ouvir com atenção todos os lados envolvidos nessa questão, tá? Antes de tomar qualquer decisão a respeito de um lado ou de outro, é necessário chamar então os colaboradores que estão envolvidos nesse conflito para uma conversa, primeiro separadamente e depois em conjunto. Então, esse tipo de ação costuma estimular um comportamento mais sensato e também mais colaborativo por parte de toda a equipe. A outra questão é que o gestor deve deixar o lado emocional de lado. Isso implica, então, em manter um autocontrole e manter também uma neutralidade em situações críticas, tá? Isso vai fazer com que a equipe respeite mais o líder. Por isso, quando alguma discussão rápida ocorrer, procure não se contaminar, ou seja, procure não tomar partido. Adotar uma postura racional e deixar o lado emocional, então, de fora, tá? Pode levar ao descontrole e piorar a situação. Claro que a gente sabe que é muito mais fácil falar e bem mais difícil fazer, mas tendo isso sempre em mente, fica mais fácil de manter a calma no momento preciso, ok? A terceira questão é que o gestor precisa estimular o diálogo entre as partes que estão em conflito, tá? Então, a maior parte dos conflitos vai surgir por causa de interpretações diferentes sobre uma mesma situação. São propostas de solução que entram em conflito, por exemplo. Então, o melhor a fazer nesse caso é fazer com que essas pessoas demonstrem essas interpretações de maneira serena, ou seja, coloquem os seus pontos de vista calmamente, de preferência com base em dados que sejam mensuráveis também. Nada de achismo, certo? Então, o líder precisa incentivar a troca de ideias, o diálogo entre os membros da equipe. Assim, além de apaziguar o conflito, o líder também poderá aproveitar essas informações para elaborar uma proposta intermediária, aproveitando as ideias novas dos seus colaboradores, por exemplo, tá? Depois, o líder também não pode se omitir. Nunca o gestor deve se omitir. Vejo que se há um impasse entre dois integrantes da equipe e o gestor se retira antes que esse conflito seja solucionado, qual que vai ser a consequência? Esse conflito pode retornar e com mais força ainda, fora que o gestor não vai ser respeitado por essa atitude, tá? Então, assim, o líder deve procurar sempre acompanhar a solução do conflito até que essa seja plenamente instaurada, tá? E se for o caso de ter que tomar um partido, o líder deve deixar claro os motivos que o levaram a isso, para que a outra parte não fique indignada com essa decisão, tá? Então, é preciso sempre muita clareza em qualquer resolução de conflitos, ok? Bom,
O líder também deve ser próximo da equipe a fim de identificar oportunidades. Então, para que haja uma boa administração de conflitos, o gestor precisa estar sempre próximo da equipe, ouvindo opiniões, recebendo sugestões, decidindo em conjunto com todos os colaboradores. Então, assim, a colaboração é o melhor caminho para que o líder consiga solucionar os impasses. Essas atitudes do gestor também vão fortalecer os laços existentes entre gestor e colaboradores. E é aqui que pode surgir grandes oportunidades de crescimento mútuo que vai resultar em benefícios para todos, certo? E por fim, então, realizar treinamentos e atividades que promovam a integração do grupo, tá? Então, isso é super importante. A promoção de atividades que vão além das tarefas diárias vão fazer que a equipe se torne mais coesa, mais integrada, tá? Então, assim, a gente pode pensar em programas ou treinamentos para que os colaboradores possam interagir, conhecendo-se melhor e estreitando os laços de amizade e consideração. Essas atividades fazem com que a confiança mútua cresça e estimule a empatia entre o grupo, tá? Então, quando existem essas afinidades dentre os componentes de um grupo, todos trabalham em prol do desenvolvimento e do crescimento do todo. E isso é essencial para o desenvolvimento profissional e para manter a motivação dos indivíduos da equipe, certo? Bom, enfim, essas são algumas questões, algumas observações de como o líder deve agir. Mas o mais importante é que o gestor saiba que uma administração de conflitos deve sempre buscar soluções e não culpados, certo? Então, para obter sucesso na gestão de uma equipe, na coordenação de uma equipe, o líder precisa ser coerente, ele precisa ser justo em suas atitudes, certo? Bom, eu espero que realmente eu tenha contribuído aí para aumentar um pouco o conhecimento de vocês e desde já me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham com relação a este módulo, certo? Muito obrigada e até uma nova oportunidade.